E é por isso que às vezes a gente vê muita gente que já é, sabe, cristão, crente há vários e vários anos, vivendo uma vida, sabe, aprisionada, né, pastora? A senhora tem alguma experiência, assim, de pessoas que já passaram pela vida da senhora, que já carregavam, assim, já tinham uma, sabe, uma trajetória no evangelho, mas ainda viviam uma vida de prisão? Na minha caminhada, eu já vi muitas pessoas. Imagine que nós estamos indo para o sexto seminário. Então, já tive várias experiências, né? E a libertação, ela é mudança, ela não é só libertação de demônios, de conceitos, de traumas, mas ela também é uma libertação que é uma mudança de comportamento. A libertação, ela traz valores diferentes daquilo que você está vivendo, conceitos diferentes daqueles que você já conhece, te leva para uma nova proposta que, embora você foi salvo, você ainda não experimentou isso. A pessoa aceitou Jesus, mas ainda guarda mágoa. Por que que ela guarda mágoa? Porque ninguém foi na raiz. Para matar uma árvore, você precisa matar a raiz. Eu tenho um testemunho interessante que eu estava passando por uma situação, morava numa casa que tinha quase um monte atrás dessa casa. E eu estava passando por uma situação que eu precisava ficar sozinha e ouvir Deus falar comigo. E tinha uma árvore grande, né, no fundo do meu quintal, e ela sujava o quintal. A gente tinha que varrer o quintal 3, 4 vezes por dia. Nós cortamos essa árvore bem baixinha, quase na raiz, mas não tiramos a raiz. E esse dia eu fui falar com Deus e eu sentei exatamente do lado desse pedaço de árvore, né, o que restou daquela árvore. Eu lembro que nós jogamos gasolina e colocamos fogo. E aí eu estou ali chorando com o Senhor, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. E, de repente, eu olho para o lado, aquele tronco que parecia que estava morto, estava nascendo um raminho verde, um verde que eu nunca vi na minha vida. Como é possível isso? O Senhor falou, desce e vai para a minha palavra. Aí eu fui em Jó 14:7. E o Senhor disse, há esperança para a árvore que foi cortada. Ainda que envelheça na terra a sua raiz, ao cheiro das águas, dará ramo como planta nova. Por que que ela começou a nascer um raminho? Porque não foi tirada a raiz. Então, às vezes, você acha que o problema está solucionado, mas você não matou a raiz. Então, o problema ainda está ali. E você acha que está tudo bem. Porque salvação é uma coisa. Eu vou repetir muito isso aqui, porque as pessoas precisam entender isso. Salvação é uma coisa, libertação é outra coisa. Você precisa entender que ele é filho. Se ele é filho, você entende que ele é o Salvador. Mas o fato de você entender que ele é filho e é o Salvador, não quer dizer que você foi liberto. Porque João vai dizer assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então eu reconheço que ele é filho e Salvador. E depois, para eu ser liberto dos traumas, dos medos, de tudo aquilo que eu carrego. A pessoa aceitou a Jesus, ela tem direito ela tem direito à salvação, se ela confessou com o seu coração. Mas para ser liberta, ela precisa realmente buscar isso intensamente, né, pastor? Exatamente. Não é uma coisa automática. É a cruz. Quando a pessoa diz que é a cruz, está certíssimo, é a cruz. Mas eu preciso ir lá na cruz e resgatar a minha libertação, a minha cura. Por isso que quando a gente vai orar, quando você faz uma oração, você está indo lá na cruz buscar aquilo que você está pedindo em oração. Porque foi o sacrifício da cruz que nos salvou. Então, quando eu oro por alguém e digo assim, Senhor, vai lá e cura essa pessoa. É como se eu estivesse indo lá na cruz e buscando essa cura para aquela pessoa. E falando sobre libertação, a senhora pode também atribuir muitos casos disso quem tem problema com paternidade ou maternidade. A senhora já tem, né? O que a senhora poderia contar para a gente sobre isso? Quando eu vou ministrar sobre paternidade, é algo assim que eu
não é que eu não goste, mas é que eu sofro junto. Então, quando a gente vai para o seminário, né, uma semana, as pregações todos os dias, tem dia que 3 vezes por dia, e eu vou jogando a paternidade mais para o final, né, para eu me preparar emocionalmente. Porque, assim, você faz um seminário para 300 pessoas, aí você ministra sobre a paternidade. Chega no final, você diz assim, quem se encaixou com tudo que foi falado aqui e que precisa, né, liberar perdão, precisa largar aqui aquilo que a ausência de paternidade é uma coisa, orfandade é outra, depois a gente pode falar sobre isso, vem aqui à frente. É impressionante. Se tiver 300 pessoas, as 300 pessoas vão na frente. Porque 99,9% tem problema com paternidade. Hoje aconteceu uma situação, eu estava doida para chegar aqui, eu falei, será que eu conto isso? Não conto, não sei se vai... eu fui para o Rio, né, pregar, e depois nós fomos dar uma volta num lugar comercial, e quando a gente estava lá, uma mãe começa a gritar e chamar pela filha dela. E, de repente, foi todo mundo se mobilizando, e eu, como serva de Deus, parei tudo que eu estava fazendo, e me levantei minha mão e comecei a declarar, Senhor, o Senhor sabe onde essa criança está. Deus, busca, acha essa criança. E deve ter demorado assim, uns 5 minutos, mais ou menos, mas para um pai que perdeu uma criança, parece uma eternidade, né? E a mãe e o pai entraram em desespero. E depois a criança apareceu, ela entrou atrás do balcão da loja onde a mãe estava. E todo mundo gritando, Júlia, Júlia, a criança chama Júlia, 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 e ela não respondia. Aí os pais acharam, eles choravam muito. A mãe estava num estado de nervo muito grande. E aí eu cheguei ali para acalmá-los e falei, deixa eu orar por vocês, e fui orar por eles. Quando eu comecei a orar por eles, o Espírito Santo me falou assim, a criança reportou aquilo que os pais fazem com ela. Olha que louco isso. E aí eu falei para quem estava comigo, o que o Senhor trouxe à minha mente? Que aqueles pais estavam acostumados a brincar com a criança, de se esconder, e ela entrar num desespero, né, de ficar procurando até chorar. Eu estou falando isso no espírito com muito temor, porque o Senhor falou isso comigo. E eu estava falando para as pessoas, as crianças, elas reportam o que elas veem. Você pode falar com a criança, você pode ter, sabe, um texto magnífico e dizer para ela, você precisa sim enquadrar nisso aqui. Mas a criança, ela não segue o que você fala, ela segue o que você faz. E eu fiquei chocada com aquilo. Talvez uma simples brincadeira de se esconder do filho, mas você está gerando, às vezes, um trauma naquela criança, sem saber. E quando o Espírito Santo trouxe isso em mim, eu comecei a tremer. Porque eu, trabalhando com libertação, minha mente, logo, seminário de libertação, né? E eu estava falando com as pessoas e todo mundo ficou assim, nossa. Falei, pois é. Os pais, eles são... Deus coloca os pais para dar amor, direção e proteção. Eu não estou dizendo aqui que erra querendo errar, né? Nenhum pai faz isso. Mas a gente precisa vigiar muito nas coisas que a gente faz, porque às vezes uma simples brincadeira pode ser um gatilho para futuramente uma menina de 3 anos. Ela entrou ali, se escondeu, todo mundo chamando, ela ouviu a voz da mãe. Por que ela não respondeu? Porque alguém já fez isso com ela. Então ela estava replicando o que fizeram com ela. Meu Deus. Forte isso, demais. Forte demais. A senhora falou sobre a diferença de paternidade com orfandade. Qual que é a diferença, pastora? Então, nós vamos ver essas 2 coisas na casa lá do pai do filho pródigo, né? A ausência de paternidade é um pai que foi embora. Então, o filho sente aquela ausência. Orfandade é um pai presente, mas que não dá amor para o filho, não dá proteção, não dá direção, então ele se sente órfão.
O pai está ali, mas tem um espírito de orfandade. Vamos lá para a casa lá do filho pródigo. Um filho que foi, que sentiu a ausência da paternidade. E aí ele diz assim, na casa do meu pai eu tinha tudo. Ausência de paternidade. Está querendo voltar para a presença do pai. Um filho que estava dentro. Eu te servi todo esse tempo, eu estava contigo todo esse tempo, mas você não fez festa para mim. Olha isso. Ele está se sentindo órfão. Então, paternidade é uma coisa, ausência de paternidade é uma coisa, orfandade é outra coisa.